Bloi, 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 ble, blum, blau. Ops! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa oficina de teatro online, na nossa aula de número 20! Uau! Que maravilha poder estar aqui com vocês mais uma vez. Pedimos aos nossos alunos que coloquem seus nomes aqui no chat. E se por acaso você usa um pseudônimo, uma outra conta que não tenha o seu nome, se identifica, por favor. Todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal, então se por acaso você perdeu alguma aula, é só entrar e conferir. Antes de entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, vamos fazer aquela viagem no tempo, ó, e conferir o que vocês aprontaram da atividade que eu passei na semana passada. Então vamos comigo no Vimentava! Pessoal, as ideias de vocês foram super criativas. As trilhas e os efeitos entraram de forma bem escolhida, comunicando o que vocês queriam, ajudando a contar a história, trazendo algo importante para aquela cena. Então eu gostei muito da forma como vocês inseriram a trilha e os efeitos dentro das cenas. Agora vamos ver um pouquinho as ideias de vocês. Tivemos uma personagem que estava chegando em casa da escola num dia muito tranquilo e, de repente, quando ela abre a porta, tantã, efeito sonoro, suspense e uma bagunça em casa. Tudo revirado. Música, efeito. E quem será? O que tá acontecendo? Meu Deus! Era o gato. Nós tivemos uma personagem que recebeu a notícia pela TV que ia fazer um dia lindo de sol no dia seguinte. Ela falou, é praia na certa. Quando ela acorda no dia seguinte, chuva. O efeito da chuva, torrencial. Aquela chuva que não tem nem como pensar em sair de casa, ir numa praia. E aí, a decepção do personagem, que vai ter que pensar em outra coisa pra fazer. Mas a praia, tão esperada, não vai rolar. Tivemos aqui uma personagem que sofreu na mão da irmãzinha. Uma irmãzinha que aprontou muito com ela, que queria dar um susto nela. Então, a irmãzinha foi fazendo várias coisas para deixá-la com medo. E aí entravam os efeitos sonoros. Era a porta abrindo, eram passos, risadas sinistras, gritos. E a irmã caiu em todas as pegadinhas da irmãzinha. Irmãzinha danadinha, que se divertiu muito às custas da irmã mais velha e a gente se divertiu junto. Tivemos uma cena aqui muito engraçada, que a menina saiu de casa sem a máscara e dá de cara com a vizinha, que pega no pé dela por conta da máscara. Então essa cena tinha uma trilha que ficava no fundo, cômica. Mas cada vez que essa vizinha aparecia, dava um susto, se aproximava dela pra tentar ver se ela tava de máscara, entrava aquele efeito do susto e a menina ia se escondendo atrás de uma bolsa para que a vizinha não percebesse que ela tava de máscara. Foi bem engraçado. Tivemos uma personagem que queria pegar chocolate escondido na geladeira, então ficava aquela trilha de suspense, com ela andando pela casa sem que ninguém visse, em busca do chocolate na geladeira, no escuro. Quando ela abre a geladeira, não tem chocolate. Tivemos aqui uma amizade sendo finalizada por causa de um caderno rasgado. Então, no momento que a menina diz, eu não quero mais ser sua amiga, entra uma trilha tensa, dramática, dando clima para aquela cena. Peso de duas amigas brigando e acabando uma amizade. Tivemos aqui uma mãe e uma filha num dia normal, com uma trilha sonora por trás relaxante, um dia tranquilo, botando a mesa. E o feijão tá cozinhando lá no fogo. E elas estão me lembrando, não pode esquecer do feijão, não pode esquecer do feijão. Aí elas começam ali, de repente caiu o feijão. Uma explosão.
Pou! Entra o efeito sonoro. Tivemos uma personagem que tava entediada, não tinha muito o que fazer, né? E resolve chamar as amigas pra ir pra casa pra elas fazerem alguma coisa, né? Pra jogar. E fica o tempo todo uma trilha sonora atrás, bem levezinha, que sugere alguma coisa cômica, alguma coisa leve, tranquila, feliz. As amigas chegam, elas resolvem jogar cartas e duas amigas começam a brigar porque uma percebe que a outra tá roubando ou acha que a outra tá roubando. Então nessa discussão aí das duas entra também uma musiquinha pra mostrar a bobeira daquela briga. E acabam que as duas que brigaram só perderam tempo brigando e quem ganhou mesmo foi a outra amiga. Tivemos um personagem que recebe uma ligação tensa, tá ali falando, não acredito, não acredito. E a gente, o que é que ele não acredita? Então ele resolve pegar alguns papéis. Quando ele lê os papéis, efeito sonoro de suspense, de tensão, e ele descobre que é verdade. Ele é adotado. Tivemos duas amigas conversando no telefone, uma convidando a outra para ir para casa dela. Ela diz que vai, tá tudo certo. De repente, plim, efeito sonoro de mensagem chegando. Naquela mensagem, avisava que tinha previsão de chuva forte. Então, a amiga liga novamente para outra e diz: olha, hoje não vai dar para eu ir por conta da chuva. E as duas terminam frustradas. Tivemos uma trilha sonora para um momento histórico. O tetra, é tetra, o momento do gol e... Tivemos uma personagem horas colocando as folhas em ordem, arrumando aquele trabalho para ficar todo em ordem. E quando ela finalmente levanta, porque acabou, ela tropeça, efeito sonoro, cai tudo no chão, efeito sonoro, desespero. Que tempo perdido. Tivemos um personagem que estava muito animado, trilha sonora, de animação, de essa noite vai ser muito legal, se arrumando todo para sair. Quem será que esse personagem ia encontrar? Onde será que ele ia? Tivemos um personagem que tinha um barulho de chuva o tempo todo por trás e ele tava tranquilo porque tava só chovendo, porque ele odeia, tem medo de trovão. Em algum momento entra o efeito sonoro do trovão, o personagem toma um susto e se desespera porque ele tem medo de trovão. Então, pessoal, como eu falei, as ideias de vocês foram muito bacanas. As cenas, a grande maioria, tinha início, meio e fim, que a gente percebe que tá cada vez mais clara essa ideia pra vocês. Muito legal a diferença dos personagens também que vocês fazem. Às vezes vocês têm que fazer 1, 2, 3 personagens e vocês cada vez estão diferenciando mais esses personagens, não só pelo uso do figurino, como pelas características que vocês vão colocando nesses personagens, deixando bem claro pra gente que não é o mesmo personagem, embora seja o mesmo ator. A ajuda das pessoas da família, quando entra um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, e a gente vê todas as pessoas da casa de vocês envolvidas na produção daquela cena. E é muito gostoso de ver isso. Alguns também usaram mais de um efeito sonoro, usaram trilha e efeito sonoro, vocês soltaram a imaginação, não tem problema nenhum. Como eu falei também anteriormente, a escolha das músicas para as trilhas sonoras, os efeitos sonoros, foram bem escolhidos, bem usados em cena, trazendo pra gente informações novas, contando aquela história. Trouxeram o clima da cena. Agora só trazendo um pontinho aqui pra gente pensar. Algumas pessoas colocaram uma trilha sonora do início ao fim da cena. Eu pedi pra vocês, na verdade, pra vocês entrarem com uma trilha ou com um efeito sonoro pra pontuar um momento importante e que a trilha e o efeito sonoro fossem importantes dentro da cena, certo? Se a trilha já está rolando do início ao fim, ela traz o clima, isso é ótimo, mas ela não pontuou um momento importante. Percebem a diferença? Lembrando, não tem certo, não tem errado. Tem aqui, ó, as nossas ideias ganhando vida e a gente cada dia mais entendendo e ganhando mais ferramentas pra gente construir as nossas cenas. Eu me diverti muito com as cenas de vocês. Arrasaram! Vocês repararam alguma coisa diferente no início da nossa aula? Não? Então vamos rebobinar a fita. Bloi, 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 ble, blum, blau. Ops! Vocês notaram que a minha intenção foi dizer oi, 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 pessoal? Gramelô, gromelô. Esse jeito de falar com uma língua que não existe se chama
gromelô ou gramelô. Ou seja, o gromelô ou gramelô, a gente troca. Ou seja, a gente troca as palavras por palavras que não existem ou por sons. Lá na nossa aula de número 6, a gente falou da comédia dell'arte, lembra? Se você perdeu ou não tá lembrando do que a gente tá falando, volta lá e confere. Na comédia dell'arte, as companhias se apresentavam em vários lugares que tinham idiomas, dialetos diferentes. E como eles faziam para ser entendido? O corpo tinha que estar muito presente. Lembra que a gente falou? E o gromelô também era usado para isso. O gromelô foi usado pelos bobos da corte e pelos atores itinerantes da comédia dell'arte para que eles pudessem ser entendidos independente da língua que eles estavam falando, do lugar onde eles estavam, qual o dialeto ou idioma que aquela cidade falava. E eles misturavam diferentes palavras, dialetos, com sons ou até palavras que existiam. Uma coisa importante de ser lembrada é que esses artistas, eles usavam o corpo de forma muito expressiva. Lembra aquele corpo maior, aquele corpo expandido? E esse corpo, a comunicação desse corpo, a expressividade desse corpo facilitava o entendimento. Em cena, quando a gente usa o gromelô ou a blablação, o mais importante é a gente ter na cabeça a intenção e o corpo presente. Agora, o gromelô, ele é uma língua que não existe. Ele pode usar sons também e a gente pode se inspirar em línguas que existem. Como, por exemplo, o que tem de característico na língua francesa, se a gente parar para pensar? Tem muito biquinho, né? Às vezes tem uns R's mais puxados. Temos né? Aquele U que é assim. Se a cena é uma mãe que acabou de ver que a criança pegou uma coisa que não podia e ela tá brava e vai falar pra criança: me dá isso aqui. Se fosse no gromelô, inspirado na língua francesa, o que poderia ser? Me parlez-vous. Se fosse um gromelô inspirado na língua inglesa, no inglês, o que tem de característico quando a gente percebe a língua inglesa? Rouse, uma língua que meio quase que enrola dentro da boca, né? Rouse. Então, como poderia ser essa cena que eu propus aqui? E se fosse inspirada, por exemplo, na língua alemã? No alemão, tem muitos né? Na língua alemã, parece que tem muito mais consoante do que vogal. Como ficaria isso? E se fosse a blablação, o que é a blablação? É tudo no blá blá blá. Como é que ficaria? Blá 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 blá. Você pode também colocar vogais na blablação. Por exemplo, blá 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 blim. Deu pra entender? Agora, o que é mais importante disso tudo? Para usar o gromelô ou a blablação, a gente não pode se perder do que a gente está falando em cena, do que a gente quer falar, do que a gente quer fazer, do que a gente quer comunicar. Para isso é preciso ter muita concentração, não perder o foco, não perder a intenção do que você quer falar e fazer em cena. Uma outra maneira de substituir as palavras é usar os números. Por exemplo, mas não é possível, gente, ao começar a gravar que vai passar um avião. Eu acho que eu tô na rota dos aviões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Então a gente falou dos sotaques, né, de algumas outras línguas. A gente já falou da blablação. Vocês já repararam como o gromelô, ele tá presente na nossa vida? A gente, por exemplo, quando não sabe cantar uma música em inglês de outra língua, a gente quer cantar, a gente usa o gromelô, não é? Você não vai deixar de cantar por causa disso, né? Solta a sua voz, colocando palavras fora do lugar ou balbuciando outras, que aparentemente não faz o menor sentido, mas que a gente, pra não deixar de cantar, a gente usa. Esse jogo de falar assim, falar uma outra língua que não existe, ou na blablação, isso dá diferentes jogos no teatro, justamente por trabalhar o corpo e a intenção. O corpo tem que estar bem preciso e a intenção tem que estar bem clara para passar o que você quer dizer. Se eu já estou substituindo a nossa língua, no caso, o português, por uma língua que não existe, o meu corpo e os meus gestos, eles têm que ajudar nessa comunicação, para que o público entenda o que é que eu estou querendo passar. O artista italiano Dario Fo, craque na arte da mímica e do gromelô, ele dizia o seguinte: a compreensão da narrativa é tanto maior quanto mais simples e claros forem os gestos que acompanham o gramelô. Ou seja, não é porque eu digo que você vai usar o corpo para se expressar que você vai fazer gestos desnecessários ou autoexplicativos.
O que isso quer dizer? Que você não precisa usar gestos que a gente fala que são clichês, que são ilustrativos, autoexplicativos, por exemplo. Quando a gente diz que ama, se a cena fosse, meu amor, eu te amo. Ou, meu amor, eu te amo. A gente faz assim quando a gente diz verdadeiramente que ama alguém? Então a gente tem que confiar naquilo que a gente está fazendo, na intenção que a gente está colocando. Uma possibilidade poderia ser blá blá blá, blá 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 blá. Confia no que você está fazendo em cena, que se seu corpo estiver solto, estiver à vontade, você vai conseguir se comunicar. Um outro artista craque no Gromelô que vale a pena conferir é o palhaço russo Slava. Vários artistas e grupos de teatro brasileiros usam eventualmente o Gromelô, como a Denise Stoklios, a Companhia Lume de Teatro, o Júlio Adrião, entre muitos outros. Blam blam blam, blam blim blim blam, blim blam. Ups, ups. Muito bem, vamos à nossa atividade de hoje. Pessoal, a nossa atividade de hoje, é claro que a gente vai falar o quê? De Gromelô, de blablação. Você vai poder escolher entre o Gromelô, entre a blablação, o uso de números ou de sons, a forma que você ficar mais à vontade. E você vai escolher um personagem que vai dar uma aula. E que professor é esse? É professor de quê? É uma aula de culinária? De alguma matéria da escola? De dança? De artes marciais? De teatro? De meditação? É com vocês, soltem a imaginação de vocês. Vocês vão fazer essa cena primeiro toda em Gromelô, ou blablação, como vocês escolherem. E depois você vai fazer essa mesma cena em português, pra gente perceber o que foi que a gente entendeu da primeira e se corresponde à segunda, se você conseguiu deixar bem claro o que você queria. Importante, a intenção, olha, tá toda aqui. Todo o subtexto, tudo que você quer falar e fazer em cena tem que estar presente. Você tem que estar concentrado na intenção que você quer passar. Não adianta você ficar só blá 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 que a gente tá vendo que você não tá falando nada. Quando você tá presente na sua intenção, a gente percebe. Outra coisa, a escolha dos gestos, né? O seu corpo vai te ajudar a contar isso. Você tem que escolher bem seus gestos, porque se também você ficar blá 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 blá, eu não tô entendendo nada. Escolhe bem o gesto que vai te ajudar a contar o que você quer. Combinado? Pessoal, lembra? Não tem certo, não tem errado, tem ideias! Então, soltem a imaginação de vocês sem preocupação. Lembrando que as atividades têm que ser enviadas para o nosso grupo até segunda-feira, às 21 horas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos vocês que nos assistem. Obrigada a todos os relatos tão carinhosos. Agradecemos imensamente a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar pela realização desse projeto. Quando acabar a aula, não vai embora. Eu fico aqui nos comentários, vamos trocar ideias, vamos levantar possibilidades juntos. O que vocês acham? Vamos bater o nosso papo de sempre aqui. Caso você não seja inscrito no nosso canal, essa é a hora, aproveita e se inscreve, dá um like, compartilha com os amigos. Um beijo, até o nosso próximo encontro.